Meus amigos e amigas do sétimo ano, professor Soares, trazendo aqui a parte 2 da nossa aula de hoje, dia 18 de maio, falando aqui para vocês agora o conjunto dos números racionais. Nas páginas 98 e 99, traz uma leitura, e nessa leitura traz números, e esses números, todos eles são números racionais. Quero ler aqui com vocês, pedindo que você observe na imagem alguns números usados. A distância entre as duas cidades. Aí eu vejo aqui a distância entre as cidades Carlos Rios, deve ser de Carlos a Rios, tem uma distância de 85 quilômetros, né? Vocês estão vendo aqui esse número 85 representa o número racional. Depois a gente vê a massa de uma refeição em um restaurante, o preço cobrado por essa refeição. A gente vê aqui na balança que o preço do quilograma dessa massa, aí aparece um númerozinho pequeno aqui no nosso desenho, na nossa foto, não dá para a gente ver muito bem, mas eu vou ampliar aqui para vocês e ver se dá para a gente ver aqui melhor. Olha, aqui na balança vocês veem que está marcando aqui 0,452. O valor que a pessoa pagou, R$ 19,21, né? E o valor do quilo desse prato é R$ 42,50, né? R$ 42,50. São exemplos de números, né? Aqui são exemplos de números que são números racionais. Ó. O tempo de viagem, 50 minutos. A altura máxima que um veículo deve ter para passar embaixo aí desse viaduto é de 3,10 metros, né? 3 metros e 10 centímetros, né? 3 metros e 100 centímetros de altura, ou 3,1 metro. A altura aqui desse prédio, né? Que está marcando aí 25 metros. E tem também aqui uma marcenaria que traz as dimensões de uma mesa, 60 centímetros, 40 centímetros, 45 centímetros, são exemplos de números racionais. Então aqui no início tem uma informação interessante que diz que esses números são escritos na forma decimal ou na forma de fração. Então todo número escrito na forma decimal, como os que estão aqui listados no exemplo, e os que podem ser escritos em forma de fração são o exemplo de números racionais. Mas você pode me perguntar que tem números aqui que não são números escritos em forma de fração, ou seja, 85. Ele não está escrito em forma de fração, mas eu posso escrever ele como sendo 85 sobre 1. Então eu já escrevi ele em forma de fração. Ou eu posso fazer 170 sobre 2. 170 sobre 2 representa o número 85 também, né? Se você dividir 170 por 2, você tem 85. Então esses números que você pode escrever em forma de fração, eles são números racionais. Então aqui tem, responda aí no caderno. Você se lembra de alguma situação do dia a dia em que são usados números racionais na forma decimal? Na imagem, qual é o número usado para indicar o preço da refeição? Com a ajuda do professor, use uma fita métrica para medir sua altura. Registre essa medida usando o número em forma decimal. Olha, nessa interação com o professor agora, nessa modalidade que nós estamos falando, eu sugiro que, se você tiver uma régua em casa, né, por exemplo, você pode se encostar numa parede e de costas para a parede medir, né, com a régua a altura que tem do chão até o topo da sua cabeça, né? Você pode pedir para alguém lhe ajudar e você vai encontrar um número. Esse número representa a sua altura, que pode ser um número inteiro, mas a grande maioria das vezes são somente números racionais, são números decimais, né? Porque as alturas, geralmente, é difícil ter uma pessoa que vai medir
1 metro de altura ou 2 metros de altura. Sempre vai ter uma altura de 1,98, 1,78, 1,65, 1,70, 1,72. Todas essas alturas geralmente sempre são números decimais. E aqui a gente faz uma introdução desses números racionais. É um conjunto mais amplo. Vocês verão que a gente vai ter que mudar um pouco o entendimento quando for fazer as operações, né, de adição, de multiplicação, subtração, divisão. Então aqui na introdução, na página de número, depois da introdução, aqui na página de número 100, nós temos uma leitura que eu quero fazer com vocês. Olha, em uma cidade foram registradas em determinado dia do mês de julho de 2019 uma temperatura mínima de menos 6 graus Celsius. Ó, tá aqui negativo, né? E a temperatura máxima de mais 4 graus Celsius. Podemos expressar essas temperaturas da seguinte forma. Menos 6, eu posso escrever entre parênteses menos 6 dividido por 1. Então eu posso escrever também menos 6, um tracinho aqui embaixo dele e 1 embaixo. Ó. Então eu tenho menos 6, eu estou escrevendo aqui em forma de fração, fica menos 6 sobre 1, é o que eu fiz no exemplo anterior. E aqui, a temperatura mais 4, eu posso escrever mais 4 dividido por 1, que em forma de fração fica mais 4 sobre 1. O número menos 6 é um exemplo de um número racional inteiro negativo, enquanto o número mais 4 é um exemplo de um número racional inteiro positivo. Vocês estão vendo aqui, ó, nós estamos dizendo agora número racional inteiro negativo, número racional inteiro positivo, né? Outra informação, em 2017 o Brasil tinha uma frota de aproximadamente, aí apareceu aqui um número de vírgula, 43,4 milhões de veículos, carros comerciais, leves, caminhões e ônibus, segundo o estudo do Sindpeças. Dessa frota, mais da metade, ó, veja que apareceu aqui agora 1 sobre 2, se concentrava na região sudeste e pouco mais de 1/5, 1 sobre 5, estava na região sul. Então veja que nesse texto aqui, dessa informação do ano de 2017, traz número de vírgula, como 43,4 milhões, traz o número fracionário meio, traz o número fracionário 1/5. Então, meio e 1/5 são exemplos de números racionais positivos escritos em forma de fração. Convém lembrar, né, que meio é 1 dividido por 2. Ó, entenda essa simbologia. Ó. Aqui eu tenho 1 dividido por 2, aqui eu tenho 1 dividido por 5. Certo? Então, outra informação que tem aqui embaixo está trazendo um gráfico. Né? Veja o que diz esse gráfico. Eu tenho aqui, nessa linha, nós chamamos linha horizontal, ou linha, o eixo do X também, que é uma informação que você deve já ir recebendo ela. E aqui, no eixo vertical, o eixo do Y, a gente vê a produção de leite por região em 2018. Então, eu vejo aqui que na região A, teve menos 1,2. Na região B tem mais 2,5. O C, na região C, mais 0,9. Na D, menos 2,7. Na E, mais 1,8. Isso aqui é a variação da produção em porcentagem. Isso quer dizer o quê? Que na região A, teve menos 0,1 abaixo da produção da região. Teve menos. Aqui na região B teve uma variação percentual positiva, né, de 2,5. Então o que diz aqui? Ó? O gráfico a seguir mostra a variação em porcentagem da produção de leite de 5 regiões de um país em relação ao ano anterior. De acordo com o gráfico, as regiões B e C e E apresentam crescimento na produção. Veja, ó,
Crescimento porque tem um sinalzinho positivo, mais 2,5, mais 0,9, mais 1,8. Enquanto nas regiões A e D mostram queda, veja que a queda também nós vamos indicar por números negativos, ó, menos 1,2, menos 2,7. Vocês lembram que lá nos números inteiros, as quedas, os débitos, as temperaturas abaixo de zero, profundidade, à esquerda, a oeste, a leste era sinal positivo, a oeste era negativo, né? Aqui também a gente vai usar símbolo negativo, número negativo, quando for falar de queda, né? Por exemplo, aqui dizendo que na região A e D teve uma queda, né? Na produção, na variação aqui na produção de leite. E aqui na página seguinte a gente vai dizer o seguinte, aqui, os números mais 2,5, mais 0,9, mais 1,8 são exemplo de números racionais positivos, escrito na forma decimal. As quedas, o número menos 1,2, menos 2,7, são exemplo de números racionais negativos. Vejam que a diferença aqui da outra leitura que nós fizemos aqui, onde aqui dizia o seguinte, que o número menos 6 é um número racional inteiro. Quando nós chegamos aqui, veja que são apenas números racionais, mas não são números inteiros. Só para a gente ir vendo essa distinção, né? Aqui nós temos números racionais positivos e números racionais negativos. Olha, esses números também podem ser expressos na forma de fração, como no caso das porcentagens, e indica o quociente de dois números inteiros. Por exemplo, esse número mais 2,5%, que a gente fala por cento, né? A gente diz 2,5, este símbolo aqui, a gente diz por cento. Então aqui eu tenho 2,5, vai ser igual a mais 2,5 sobre 100, ou você dizer 2,5 dividido por 100. 2,5 dividido por 100, a vírgula se desloca para a esquerda duas casas. Veja que ela está aqui entre o 2 e o 5 e ela se desloca, né, duas casas para a esquerda. Exatamente que é essa divisão aqui por 100. 1,8 também dividido por 100 representa 1,8%. 1,8 dividido por 100, a vírgula que está aqui entre o 1 e o 8 se desloca para a esquerda, duas casas, que é uma divisão por 100. Mesma coisa acontece com menos 1,2%, vai ser igual a menos 1,2%. Você troca o símbolo aqui da porcentagem pelo denominador 100, que representa a divisão por 100, e o deslocamento da vírgula para a esquerda. De modo geral, podemos dizer que todo número racional é o resultado de uma divisão de números inteiros, em que o segundo número é diferente de zero, ou seja, nós não temos a divisão por zero em nenhum dos conjuntos, nem natural, nem inteiro e nem no número racional. Então, o conjunto dos números racionais positivos, negativos e o zero forma o conjunto numérico denominado conjunto dos números racionais. Esse conjunto é representado pela letra Q, inicial da palavra quociente, né, que significa a divisão. Então, se você tem aqui uma reta numérica, onde você tem o zero, tem os números positivos à direita, tem os números negativos à esquerda, e aqui você representa números, por exemplo, número 1, positivo. Esse número ele é natural, ele é inteiro e ele é também racional. O número 2, mais 2, ele é natural, ele é inteiro e ele é também número racional. À esquerda do zero, a mesma distância em módulo para o menos 1, você tem, para o mais 1, você tem o menos 1.
ele não é mais natural, mas ele é inteiro e ele é racional. O menos 2, que está à mesma distância em módulo do mais 2, ele é inteiro e ele é racional. Agora, o que está faltando aqui para essa reta numérica ter também, ela ser completa? Está faltando eu botar, por exemplo, aqui, esse número 2,5, ele está na metade entre o 2 e o 3. Então, aqui nesse lugar está o mais 2,5. Aqui entre o 1 e o 2, bem no meio, está 1,5. Entre o 0 e o 1, bem no meio, está o 0,5. Entre o 0 e o 0,5, bem no meio, está o número 0,25, né? Então, cada um desses números que eu estou colocando aqui, eu posso também escrever em forma de fração, ó, menos meio, que é menos 1 sobre 2. Então, dessa maneira, a nossa reta numérica ficaria uma reta numérica racional, né, com números naturais, inteiros e agora os números negativos. E aqui nós temos um tópico também que eu quero falar para vocês, que é o módulo. Vocês lembram quando a gente estava estudando lá com o número inteiro? Que você tem, por exemplo, qual é o módulo de... Você pergunta aqui, qual é o módulo de menos 2? O módulo de menos 2 e o módulo de mais 2 representam exatamente 2. Porque o módulo, em outras palavras, é perguntar qual é a distância que tem daquele número até o zero. Quantas unidades tem distância do menos 2 até o zero? Aí, se você for olhar, você tem, ó, duas unidades. Do 0 até o mais 2, eu tenho também aqui 2 unidades. Ou seja, o módulo do número é a distância daquele número até o zero. Quando chega aqui com o número racional, não muda também, porque o módulo vai ser o mesmo pensamento, ó. A exemplo do que vimos nos números inteiros, é o que eu estou mostrando para vocês agora, o módulo ou valor absoluto de mais 5 terços é mais 5 terços ou apenas 5 terços. Ou seja, o módulo de mais 5 terços é igual a você dizer 5 terços. Ou você pode escrever também mais 5 terços. Geralmente você escreve assim. Como é que você indica, né? O módulo ou valor absoluto de menos 3 sétimos é mais 3 sétimos ou apenas 3 sétimos. O módulo ou valor absoluto de menos 2,63 é 2,63. É um número sem o sinal. Quando dois números racionais de sinais contrários têm o mesmo módulo, eles são chamados de opostos ou simétricos. Então aqui, olha, você tem o mais 15 e o menos 15. Eles são opostos. Ou seja, a distância que o mais 15 está para o zero é a mesma distância que o menos 15 está para o zero. Então eles são opostos ou simétricos. O mais 1 e o menos 1. O menos 7,43 avos e o mais 7,43 avos. O mais 0,32 e o menos 0,32. O menos 3,5 e o mais 3,5. Todos são exemplos de números que são opostos ou simétricos. E esses números, eles têm módulos iguais, né? Ele tem o mesmo módulo. Então aqui a gente faz essa pequena introdução desses números racionais. É um conjunto mais amplo, né? Porque você pode dizer agora que todo número natural é número racional. Todo número inteiro é número racional. Você não pode dizer o contrário. Mas você pode entender que todo número que é natural, que é inteiro, ele também são números racionais. Mas nós temos alguns números racionais que não são inteiros e nem são números naturais, tá certo? A exemplo esses aqui, ó. Você pega um desses números aqui, nós estamos trabalhando com ele agora. Esse número menos 32, ele é racional e inteiro, mas não é natural.
menos 7,43. Ele só é racional, mas ele não é inteiro e também não é natural. Mas nós temos aqui, vamos colocar aqui um contra-exemplo, para mostrar para vocês que tem números fracionários que são naturais e inteiros. Olha, se você escreve 10 sobre 5, que nós chamamos de 10 quintos, 10 quintos ele pertence aos naturais e pertence também aos inteiros. Por quê? Se você divide 10 por 5, dá 2. E o 2 é número natural. 10 dividido por 5 dá 2. E o 2 é número inteiro. E também é número racional, né? Então aqui a gente vai fazer uma pausa agora. E não vou propor nenhuma atividade para vocês hoje, né? Vocês apenas pudessem olhar esse vídeo com atenção, fazer a leitura, ver os exemplos e na próxima aula aí da sexta-feira a gente continuar esse conteúdo e fazer uma proposta de novas atividades. E lá no caderno de atividade que vocês estão recebendo hoje, né, nessa semana, vocês vão fazendo a atividade aos poucos, né? Não precisa você fazer, pegar e sair resolvendo logo tudo de uma vez. Deixe para ir respondendo à medida que a gente for dando as aulas aqui. Vocês vão vendo os assuntos e vão respondendo as atividades com certeza, né? Com a garantia de que está correta, né? Não vão sair só marcando para entregar o caderno. A gente vê que tem muito caderno que as atividades marcadas estão erradas. Então não houve entendimento, não assistir às explicações. Então é importante vocês irem assistindo às aulas, que a gente vai estar postando na terça-feira e na sexta-feira. E no decorrer desse período agora da metade do mês de maio até a primeira metade de junho, a gente possa estar dando esses conteúdos e vocês vão respondendo as atividades de acordo com as aulas que a gente for aparecendo aqui para vocês, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula.